Olá, o segundo semestre do ano é um período de otimismo para diversos setores da economia no Ceará, quando o assunto é a geração de emprego e renda. A expectativa maior é para a época conhecida como BRO-BRO, entre os meses de setembro a dezembro, bem importante para o comércio. E para falar sobre emprego e capacitação, o Sena Pública recebe hoje a gestora do Programa de Educação Empreendedora e da Escola de Negócios do Sebrae Ceará, Mônica Arruda, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana, a quem já começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Mônica, por que o Sebrae está aqui hoje, já que o assunto é capacitação e emprego? A seara de vocês eu acho que é mais para capacitação mesmo, né? É verdade. E também o desenvolvimento das competências empreendedoras, né? Porque além do empreendedorismo formal de negócios, essa área de emprego envolve também o desenvolvimento do empreendedor, não só no negócio, mas como trabalhador, como gestor. Então, a parte atitudinal do profissional também. E a gente sabe que durante esse período de pandemia, o empreendedorismo salvou aí a renda de muita gente, né? É verdade. A partir da necessidade, né, que às vezes não é um bom motivo para iniciar um negócio, mas a partir da necessidade pode virar uma oportunidade. Então, a crise muitas vezes traz a ideia, traz uma nova oportunidade, traz um novo caminho. Então, muita gente encontrou um novo caminho. E o cearense é criativo, deu certo então, né? Para muita gente. Vladson, mais uma vez, obrigado pela presença. O que é o IDT exatamente? Bom, Cristian, o IDT é uma organização social que é responsável pela execução do programa SIN, do Sistema SIN, o Sistema Nacional de Emprego aqui no Ceará. Antes a gente falava Cine e DT. Isso. A imprensa, pelo menos, sempre usou esse termo. O SIN é a política, né? A política de Estado, uma política nacional, com competência entre a União, Estados e municípios. E o IDT é um braço operacional do governo do Estado para executar as ações de intermediação de mão de obra, de ativação de seguro-desemprego, qualificação profissional. Hoje executamos também ações de microcrédito orientado com o Cearacred, enfim, todas as ações relacionadas à política pública de trabalho para gerar oportunidade e renda para os trabalhadores cearenses. Bacana. A gente tem contextualizado muita questão da pandemia, mas eu queria ressaltar aqui que antes mesmo desse período a gente teve a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso já afetou, de certa forma, a geração de postos formais de trabalho aqui no Brasil ou não? A geração de postos de trabalho não, mas a política pública como sim, todo, né? ela acaba por ser afetada, né? Por exemplo, nós tínhamos aqui o papel de executar a pesquisa de emprego e desemprego, né? A PED, que era uma pesquisa que era realizada pelo IDT a partir de uma articulação do Sistema Nacional de Emprego. Isso teve que ser descontinuado. Mas é importante destacar que o governo do Estado garantiu a manutenção das ações do Instituto, das ações do Programa Cine aqui no Estado de Ceará. Na sua opinião, a gente já está voltando ao nível pré-pandemia de geração de emprego ou não? Christian, coisa que eu gosto sempre de destacar é o seguinte, a retomada da economia ela tem um pilar principal que é a segurança sanitária. Né? O aumento da cobertura vacinal, né? Essa grande promoção realizada pelo governo do Estado de cobertura vacinal, isso garantiu uma segurança sanitária para que o empreendedor volte a investir e, ao investir, gerar postos de trabalho. 2021, para você ter uma ideia, nós chegamos a um saldo, porque quando a gente fala em postos de trabalho, a gente sempre trabalha com o termo saldo. Saldo positivo, geração de postos de trabalho. Saldo negativo, extinção de postos de trabalho. Então, só em 2021, saldo de janeiro a dezembro, foram mais de 80 mil novos postos de trabalho. O maior saldo da série histórica do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Empregadas. Então, o Ceará vem numa curva crescente de geração de empregos, obviamente coincidindo com a retomada da economia, e a cada dia que a gente consegue ter mais segurança sanitária, mais investimento, mais empreendedores e, com isso, mais oportunidade de emprego. Mônica, quando se fala em empreendedorismo, qual é o setor principal que vocês capacitam as pessoas aqui no Ceará, por exemplo? É no comércio, é nos serviços? No Ceará, as estatísticas de abertura de novas empresas se concentram muito no serviço. Que é a alimentação, geralmente? Geralmente a alimentação, né? Serviço de turismo, né? Porque nós temos uma atividade muito forte turística, que aí envolve transporte,
envolve pousadas, né, restaurantes, alimentação fora do lar, que é chamada, né, que envolve tudo isso. Então, o serviço é muito forte e o comércio, tanto de vestuário, acessórios, também beleza, né, a área de serviço destaca muito essa parte de beleza, itens de alimentação também, mercadinhos, né, pequenos. Então, são atividades que é mais fácil a entrada, o início, né, porque o investimento menor, então tem uma base muito forte. Então, são as atividades que se destacam mais. E por que é importante se capacitar para abrir o próprio negócio? As estatísticas, né, de fechamento de negócios, quando se analisa os motivos desse fechamento, a maior parte deles é desconhecimento na gestão. Né? Então, muitas vezes a pessoa abre um negócio, identifica uma possibilidade e em pouco tempo ela não consegue levar adiante. Tem o fator pessoal, né, que a gente chama são as competências empreendedoras, de iniciativa, de criatividade, de inovação, mas também tem a parte da gestão. Então, desconhecer planejamento, a gestão do marketing, de vendas, financeiro, muitas vezes compromete o resultado do negócio. Inclusive, saber da concorrência, isso é importante, né? Antes de abrir, porque às vezes na comunidade ali tem uma pessoa que faz a mesma coisa que você. Isso. E aí acaba sendo mais uma batalha a vencer. Sim, a gente vê em certas épocas aqueles negócios que se repetem, né? Então, começa a abrir em série e não tem mercado para todos. Então, e alguns se destacam, alguns permanecem, outros fecham. Então, tem isso, né? O planejamento do negócio, além de perceber qual é a atividade que você vai montar, é preciso analisar o mercado. Tanto o cliente, qual é o perfil desse cliente, o fornecedor, né? Quem vai lhe fornecer os produtos, né? O que é que você vai revender ou transformar, e a concorrência. Saber em que é que eu vou me diferenciar para que eu não seja mais um nesse mercado. Nesse ponto, o Sebrae ele auxilia todo o processo, desde o início da montagem, a pesquisa de mercado, isso tudo é feito por vocês. Desde a orientação para a ideia do negócio, o planejamento do negócio, a formalização, né? E as opções, as oportunidades, até mesmo de financiamento junto aos bancos. Ainda existe muita dúvida com relação à formalização? Existe, né? Existe um receio, né, de formalizar e não poder manter a questão tributária, né? Então, o tabu, né, de como é que eu vou gerenciar isso. Então, existe esse receio também e dúvidas, principalmente. Mas eu só queria deixar claro aqui que sempre vale a pena, né, ser formalizado, em todos os sentidos. Sim, porque hoje nós temos o MEI, né, que é o microempreendedor individual, representa basicamente 70% das empresas são formais. E o MEI ele é uma forma simplificada que garante uma série de acessos, né, desde a crédito, acesso bancário e também a possibilidade de crescer. Né? Porque quando você está na informalidade, você não tem a possibilidade limitado, de crescer e corre um risco alto, né, de fiscalização, de multas e de outras dificuldades. É muito mais incerto. E o MEI gera vaga de trabalho também, não é, Vladson? Sim. Hoje, com dados da JUSEC, a grande maioria, né, que a JUSEC é a Junta Comercial, a grande maioria dos CNPJs abertos são de microempreendedores individuais. Seja da mudança dessa relação de trabalho, né, o contrato de trabalho formal, seletista, em muitos casos, vem sendo substituído por essa relação com o microempreendedor individual, e seja o empreendedor que está ali buscando, através dessa atividade, né, através do MEI, uma formalização para desempenhar o seu negócio. E ter também algumas políticas públicas, como, por exemplo, política previdenciária, né, como sendo algo que vai dar um amparo, vai dar um apoio para esse trabalhador que está ali desenvolvendo uma atividade. Vai poder participar de licitação pública também. Sim. Tem muitas vantagens. E como colocou, o acesso ao crédito, né? Então, por exemplo, o Ceará hoje, nós temos uma política pública chamada Cearacred. É uma política de microcrédito orientado, executada pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, em parceria, né, o IDT é um braço operacional dessa política, e que hoje nós temos uma carteira de mais de 30 mil empreendedores, né, que contrataram crédito, né, do nosso, e um ticket médio ali de R$ 2.700. Então, é um pequeno empréstimo para um capital de giro, para um pequeno investimento, para poder manter e ampliar o seu negócio, e isso gera renda, gera dignidade, né? Mais de 53%
da força de trabalho cearense está fora do mercado de trabalho formal, isso que a gente chama os contratos seletistas. Então, é a grande maioria da força de trabalho cearense está no empreendedorismo, está podendo desenvolver uma atividade a partir da sua capacidade, né, da sua ação empreendedora. Isso é importante. Houve uma época que a gente acompanhou muito um bom número de vagas de trabalho, porém, os empresários reclamavam da falta de capacitação desse empregado. Isso ainda é uma realidade aqui no Ceará? Sim, sim. Bom, nós temos esse desafio, né? Você foi imaginar, eu gosto sempre de ter um caso que eu gosto de citar. O Estado, por exemplo, ele investe muito na expansão industrial, né? Nós temos o Fundo de Desenvolvimento Industrial, que garante um conjunto de incentivos fiscais para que a indústria se amplie e desenvolva. Então, você chega interiorizar uma indústria é um desafio. Sim, imagino. Que você chega num distrito, né, numa cidade de pequeno porte. Sobral, que não é pequeno porte, mas, enfim, teve toda uma revolução com a chegada da Grendene, ali, enfim, sim. Maranguape também então, aqui. Isso, a indústria de transformação, que é uma indústria que tem crescido no estado do Ceará, então ela chega, uma indústria calçadista, por exemplo, ela tem milhares de postos de trabalho. E você chega numa localidade, geralmente você não tem aquele profissional qualificado para operar um maquinário, para ser um auxiliar de linha de produção, para desenvolver uma atividade dentro daquela indústria. Então, todo esse esforço de planejamento da qualificação é fundamental para que a gente possa gerar oportunidades, né? Então, isso... E você tem que imaginar que uma indústria dessa, quando se instala, né, nós estamos vivendo uma experiência ali no Vale de Jaguaribe, uma indústria calçadista que vai gerar, só numa única planta dela, 2.000 postos de trabalho. É muita coisa. Então, isso gera todo um impacto na economia local, no comércio, nos serviços, enfim, passa a ter a necessidade de ter um hotel, uma pousada, ter uma padaria, ter um restaurante, enfim, ter um conjunto de outros empreendimentos que vão também gerar oportunidade, que vão gerar renda e vão aquecer a economia local. Eu perguntei isso também porque eu tenho visto o anúncio com a instalação do hub do hidrogênio verde, a geração aí de milhares de postos de trabalho e de energia eólica também, isso já previsto para o final desse ano e 2023 também. Aí já é um perfil mais qualificado ou não? Com certeza. Esse é o grande desafio do mercado de trabalho, né? Você conseguir agregar valor, aumentar a renda média do trabalhador cearense. A economia vem se recuperando, nós temos gerado postos de trabalho, mas nós não temos conseguido ainda aumentar a renda média do trabalhador cearense, que fica em torno de R$ 1.700, que é abaixo da renda média nacional. Sim. Então, como é que a gente altera essa realidade? Primeiro, mantendo investimento público, né? Tendo política de atração de novos investimentos, como, por exemplo, eu falei aqui anteriormente, do Fundo de Desenvolvimento da Indústria. E também inovando, né? Trazendo novas indústrias, né? Então, o investimento em energia eólica tem crescido no estado do Ceará de forma muito importante. E, com isso, a possibilidade das usinas de hidrogênio verde, que eu acho que vai ser um passaporte do futuro aí do estado do Ceará, vai gerar muita renda e vai necessitar de mão de obra qualificada, especializada, para atender a demanda dessas usinas. Quem está assistindo a gente agora e está gostando aí dessa notícia com relação à implantação do hub de hidrogênio verde e energia eólica, e está na escola ou está pensando em fazer aí um curso tecnológico, enfim, que área você indicaria para esse pessoal procurar? Bom, toda a parte de engenharias, né? As engenharias vão ser fundamentais nesse processo. Então, você jovem, engenharia sempre foi uma área de formação muito demandada. Sim. Mas a tendência é que ela continue sendo demandada, continue crescer. Então, é uma grande oportunidade. Estamos falando do hub de hidrogênio, mas o Ceará tem todos os cabos ultramarítimos, né? De fibra ótica. Toda a internet que você usa aí, aqui no Ceará, no Brasil todo, ele chega aqui pela Praia do Futuro, né? Isso. Vem da Europa, o cabeamento, e chega aqui pela Praia do Futuro. E existe um hub aqui de telecomunicações, hoje, inclusive. 99% do território cearense tem estrutura de fibra ótica. E isso demanda profissionais para manutenção, isso dá ao Ceará uma capacidade de conseguir desenvolver
empresas que atendam a essa demanda de tecnologia de informação. Então, eu participei, fui em Crateús, numa empresa que atende uma empresa de pagamento bancário de São Paulo, que é cliente de um banco norte-americano. Então, um jovem em Crateús está trabalhando para uma empresa de São Paulo para atender uma demanda de um banco americano, em Nova York. Então, isso, hoje, a tecnologia de informação derrubou barreiras territoriais, então tem gerado a oportunidade de empregos qualificados, com melhores rendimentos, com melhores oportunidades, inclusive, por exemplo, nesse modelo home office, enfim, outras modalidades de trabalho que eu acho que são fundamentais, geram oportunidade para os nossos jovens, com melhores rendas, né? Enfim, com mais oportunidades. E você trabalha para uma multinacional, em muitos casos, né? Para que a oportunidade, inclusive, quem sabe, de pedir uma promoção e visitar lá o país da sua empresa sede. É bacana, vale a pena investir. Olha, o Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a gestora do Programa de Educação Empreendedor e da Escola de Negócios do Sebrae no Ceará, Mônica Arruda, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o Vladson Viana, em pauta, emprego e capacitação. Mônica, quem vai buscar o Sebrae, por exemplo, hoje, querendo abrir o próprio negócio? Qual é a primeira grande dúvida que essa pessoa tem? Normalmente, primeiro, às vezes a pessoa já vem com a ideia, né? Certo. Já tem uma ideia e aí ele quer... Às vezes até já trabalha. Já trabalha, né? Já tem uma atividade em mente, então ele nos busca para a questão da modelagem do negócio, né? Saber como planejar, como preparar para investimento, a questão do registro. Então, surgem essas dúvidas para quem já tem uma definição de que negócio montar. Mas nós temos também aquele cliente, né, aquela pessoa que vai ser despertado para esse perfil empreendedor, né? Então, ele tem a vontade, às vezes tem receio, né, de investir, ele tem uma necessidade, né, de estar ali sem uma oportunidade, sem um emprego e ele vislumbra a possibilidade de empreender. Então, aí já é um passo anterior. Nós vamos primeiro trabalhar esse lado comportamental. Certo. Né? Então, para que ele perceber o propósito e saber se realmente é esse caminho que ele quer seguir. Vocês chegam a mudar, então, muitas vezes a pessoa chega lá com uma ideia e dependendo do perfil que vocês avaliam, vocês sugerem outra coisa? Isso acontece com frequência? Na verdade, a gente gera oportunidades, alternativas, né? Porque a decisão precisa ser do próprio empreendedor, né? Da própria pessoa, porque é ele quem vai levar à frente. Então, a gente gera oportunidades, apresenta informações, leva reflexões, muitas vezes orienta para que ele se capacite, desenvolva e passe a perceber qual é o caminho que ele quer trilhar. Olha, o IBGE divulgou há pouco que o número de empresas estilo MEI, abertas, quem é dono do próprio negócio, ele aumentou o número de empresas que passa dos 3 anos e meio aberto. Isso é um bom número, no geral. Porque quando ela não dá certo, a empresa ela chega a durar até quanto tempo? Às vezes no primeiro ano, 1 ano e meio, ela já encerra a atividade, né? Porque ela percebe que não é aquele caminho. Muitas vezes ele encontra uma oportunidade de emprego e como ele abriu o negócio apenas por uma necessidade imediata, ele desiste, né, do empreendimento, que isso é um fator também que a gente chama de mortalidade infantil de empresas, né, que ela não chega aos 2 anos de idade, mas também por falta de planejamento, por falta desses estudos prévios que a gente comentou. 3 anos e meio é um dado que se utiliza formalmente, por isso que se divulga a partir dessa data? Sim, nas pesquisas de empreendedorismo, 3 anos e meio já considera uma empresa já consolidada. E para ela se tornar, ele sair do MEI para formalizar para um empreendedor de fato, demora quanto tempo, em média? O MEI ele já é considerado uma empresa formalizada. E aí o que vai determinar é o faturamento. Se o crescimento dele pode ser em 3 meses, 6 meses, ele atingiu o faturamento limite do MEI, que é de R$ 81 mil anual. Né? Então, se o
ultrapassar esse faturamento, ele já automaticamente migra para a microempresa. Porque eu vi uma previsão do MEI para... Hoje pode ter um empregado, é isso? Sim. Mas ia aumentar para 2. Existe essa previsão. Está em estudo. Né? E isso é necessário em muitos casos. Porque às vezes um empregado só não contempla a necessidade da empresa. Né? E aí ele acaba limitando o crescimento da empresa e ele ainda continua com aquele faturamento e não tem a possibilidade de gerar aquele emprego. Quanto é que... Assim, porque a dúvida de muita gente que eu vejo conversando é quanto se investe para se formalizar. No fim das contas, não é muita coisa, né? Vale a pena. Tem uma taxa mensal. Para se formalizar, tem a taxa, né, de registro, que é paga durante aquele período. E no caso do MEI, é um valor mensal fixo. Não representa 50, 55 reais por mês para ser pago. Né? Então, ele é um valor que ele vai pagar de forma fixa, independente do faturamento. Aí ele vai passando de faixa e aí, dependendo do faturamento, ele vai incidir esse percentual sobre o que ele fatura. Mas isso é preciso ele trabalhar a gestão financeira, incorporar isso nos custos dele. Então, se ele fizer isso de uma forma bem planejada, isso não vai pesar tanto. Não vai pesar. Né? Perfeito. Vladson, aqui no Ceará, acho que no país todo, existe uma demanda de emprego para o trabalho de pessoas especiais. O mercado... Existe uma demanda de vagas e existe muita gente procurando emprego nesse mercado também. Por que essa conta nunca fecha? Bom, primeiro é importante destacar que existe uma lei, que é a chamada Lei de Cotas. A Lei de Cotas, exato. Que estabelece 5%? Até 5%, dependendo da quantidade de empregados que tem aquela empresa. Então, ela tem que destinar até 5% das suas vagas para pessoas com deficiências, né? Os PCDs, como são chamados. Então, esse trabalhador, né? A gente sempre gosta de fazer uma sensibilização junto à empresa, é que o trabalhador PCD ele tem uma capacidade de produtividade, ele pode contribuir com as metas, com os resultados daquela empresa. Qual é o desafio? Primeiro, tem um desafio que é estrutural, não é só da empresa, é da sociedade. Você imagine um trabalhador PCD que tem uma deficiência física, motora, e tem que todos os dias enfrentar o desafio de um transporte público que muitas vezes não está adaptado, ou até mesmo uma calçada, né, uma via pública. A gente já passa poucas e boas Sim. por isso, né? E imagina quem precisa de uma coisa mais regular. Então, isso é uma reflexão que nós temos que fazer enquanto sociedade, né? Empresa, governos, né? Entes públicos, né? Para poder construir melhores condições para que esses trabalhadores possam desempenhar uma atividade. Né? Por exemplo, hoje, você imagina, então, em torno de 5% das pessoas com deficiência são beneficiadas com o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário ali de forma, dentro da política de assistência social, para manter, dar as mínimas condições de manutenção daquele cidadão. Se ele optar por um trabalho, aquele BPC dele é suspenso. Então, isso acaba que muitas vezes esse trabalhador PCD não se sente atraído por entrar no mercado de trabalho. Mas, Vladson, é porque também o pessoal não facilita para os deficientes terem acesso ao mercado de trabalho. Sim. Não é nem a comodidade, eu estou entendendo o que você está falando, de receber o benefício e ficar em casa. É porque existem as vagas, mas parece que as empresas... os empresários sempre dizem que falta capacitação e muitas vezes também não é 100% verdade. Tem um problema cultural das Sim. empresas de não absorverem. Nós temos hoje uma parceria, né, entre a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o IDT, enfim, outras organizações, né, para fazer chamar essas empresas que não estão cumprindo a lei de cotas e, a partir do momento em que é apresentada a dificuldade de encontrar esse profissional, o IDT chega e qualifica esse profissional. Inclusive, nós estamos agora mesmo com 100 vagas para qualificar PCDs para incluir no mercado de trabalho. Então, tem um esforço
né, do IDT, do governo do estado de Ceará. Existe o CEPID aqui também, CEPID, sim, tem vários outros instrumentos, políticas públicas, para apoiar, incentivar a inserção, que é tão importante, né, para a inclusão social, né, desse PCD, claro. E também para a empresa, né, a empresa que está aberta a se adaptar para uma necessidade de um trabalhador, ele acaba aperfeiçoando o seu processo, sendo mais inclusiva, trazendo profissionais que também têm compromisso com a produtividade daquela empresa. Então, esse é o nosso esforço cotidiano para buscar esses profissionais para inserir no mercado de trabalho formal. Porque os relatos de quem contrata são sempre excelentes. A avaliação desses profissionais do mercado inclusivo são sempre muito boas, né? Isso, inclusive o IDT criou um prêmio chamado Prêmio Empresa Completa, Empresa que Inclui. Nós vamos para a 12ª edição esse ano, em que a gente premia, né, homenageia as empresas que mais contrataram PCDs naquele ano, né? Então, a gente faz um levantamento no CAGED, né, um levantamento que identifica quais empresas mais contrataram e, a partir dali, faz esse reconhecimento. Porque a gente sabe também que para além do cumprimento da lei, o grande desafio é as empresas incorporarem que aquele trabalhador é fundamental para a entrega, para os resultados que a empresa pode realizar. Com certeza. Vocês têm essa seara de mercado inclusivo também lá no Sebrae. Vocês têm um setor específico para isso? Nós fazemos um atendimento, né? No nosso atendimento temos, né, também a orientação, né, para esse possível empreendedor, né, que tenha essas necessidades especiais. Estimulamos as empresas também, né, para que elas tenham esse olhar para esse público, porque é um público que vai trazer, como foi dito, o comprometimento, até uma imagem, né, positiva para a empresa, né, para que o marketing social da empresa sobressaia. Então, como nosso trabalho é voltado para o empresário, né, então essa sensibilização nós trabalhamos com o empreendedor, aquele que vai gerar um emprego, para que ele olhe para esse perfil de colaborador e tenha, né, dentro da sua equipe esse trabalho de diversidade. Mônica, com esse adendo da pandemia, da perda de emprego em massa, vocês conseguiram traçar um perfil de quem foi mais prejudicado, por exemplo, aqui no Ceará? Se foi mulher negra, homem, enfim, existe esse estudo? Não o perfil do empreendedor, mas do tipo de negócio, né? Porque os negócios relacionados a turismo, né, eventos, porque teve uma época que parou tudo, né? E são setores que empregam muito, né? Então, o setor de turismo, ele foi muito, assim, ficou totalmente sem, não tinha como fazer um turismo online, né? Então, serviço, muita coisa foi para o home office, conseguiu manter o emprego. Mas a área de turismo, a área de eventos, que ficou totalmente paralisada, inclusive festas, né, de eventos sociais, não só eventos de grande porte. Então, esses eventos que empregam muita gente, área cultural, né, então foi a mais prejudicada. Independente, né, do perfil do empreendedor, o tipo de negócio é que teve um impacto maior. E, no geral, quem busca mais informação lá é homem ou mulher? São chefes de família homem ou mulher, por exemplo? Hoje está equilibrado, né? Os estudos de empreendedorismo no Ceará em torno de paritário, 50% 49%, 50% empreendedoras mulheres, né, empreendedores homens. Tanto é que a gente está investindo cada vez mais nesse perfil de empreendedorismo feminino também. Porque tem muita mulher chefe de família no Ceará, né? Sim, como chefe de família e liderando negócios também. E entrando mais nessa linha de liderar negócios. Essa estatística é parecida com quem busca emprego no IDT, por exemplo? Bom, o mercado formal, o mercado de trabalho formal é um pouco diferente, né? Hoje, em torno de 60%, 65% das vagas são ocupadas por homens. E isso também é um problema cultural nosso, né? Muitas vezes as mulheres são prejudicadas por conta de que há uma cultura, enfim, de que há um direito A, B ou C que pode impactar na relação de trabalho, né? Gerar ali um desequilíbrio. Isso é o que tenta trabalhar. Também, por exemplo,
a ausência de política pública, como, por exemplo, creche de tempo integral, Sim. né, como nós temos uma cultura em que a responsabilidade do cuidado com os filhos, com a casa, fica sobrecarregado para as mulheres, né, uma sobrecarga de responsabilidade sobre as mulheres, acaba que essa ausência de políticas de proteção, de apoio, de suporte, como creche, é decisivo na inserção das mulheres. Então, hoje as mulheres representam 35% a 40% das vagas no mercado de trabalho formal. Agora, porque eu vi um dado também de que as mulheres negras, elas perderam, metade das mulheres negras em idade de trabalho, elas estão desempregadas. Eu acho que essa realidade é nossa aqui também, né, no Ceará. Com certeza. É cultural isso? É preconceito? Onde é que a gente está pisando, para eu entender? Bom, na sua opinião. É cultural, né? É estrutural. Né? Nós temos as mulheres, principalmente as mulheres negras, ainda ocupam, por não ter um acesso a uma educação de qualidade, né? Você não tem uma educação pública, né? de qualidade que garanta. Então, quando você chega, o perfil... Às vezes falta escolarização. Isso. De verdade, né? Mas falta porque falta oportunidade, falta acesso. Então, quando você chega numa universidade pública, o perfil da universidade pública não é um perfil de mulheres negras de baixa renda. Geralmente é um outro perfil. Então, isso acaba criando um problema estrutural, um círculo vicioso. Então, essas mulheres chegam geralmente com menos preparação no mercado de trabalho. Por exemplo, um dos setores que foi muito impactado foi o serviço doméstico. Enfim, vários segmentos foram muito impactados com a pandemia. E a gente precisa enfrentar, entender esse problema, que é um problema estrutural da sociedade brasileira, e criar políticas públicas afirmativas, que gerem oportunidade, que gerem equidade, né? Que tratem de forma desigual os desiguais, gerando oportunidade de inclusão, de geração de renda, de geração de oportunidade. Isso é importantíssimo. Boa fala. Olha, eu vou para um rápido intervalo novamente, a gente volta em instantes. Até já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo aqui no estúdio a gestora de Programa de Educação Empreendedora e da Escola de Negócios do Sebrae Ceará, Mônica Arruda, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana. A gente está aqui no programa cheio de dicas para você que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho e também capacitação. Mônica, com certeza tem gente em casa assistindo e dizendo assim, eu tenho vontade de montar isso, eu faço um bolo delicioso, eu sei fazer uma bijuteria super legal, mas eu não tenho dinheiro para me formalizar, para abrir um próprio negócio. É necessário ter esse capital prévio para se formalizar e para abrir um negócio ou não? Para iniciar, você diz, eu faço um bolo bem, eu preciso de algum investimento inicial, né? Porque... Às vezes ela até vende lá na vizinhança, né? E tudo, então, mas ela quer se formalizar. Ela está informal, o custo de abertura de um MEI, por exemplo, não existe, não tem custo, né? Você se formaliza e o registro é feito de forma simplificada, com a orientação do Sebrae, ou a própria pessoa pode fazer no site. Que ela vai ter uma taxa mensal que vai garantir o acesso à Previdência, né? E vai manter a formalização dela. Só para deixar claro, o acesso à Previdência é quando você for se aposentar, por exemplo. Isso. E o empregado dessa pessoa, ele, além disso, ele tem direito a férias, 13º. Todo o o empreendedor não, né? O empreendedor, ele tem acesso a todos os benefícios da Previdência Social. Tá. Né? Como um autônomo, recolhe como autônomo, se ele for um microempreendedor individual, ele tem os benefícios. Se ele precisar de um auxílio-doença, se ele tiver que se afastar, que é isso que às vezes é recomendado. Uma pessoa que vende como ambulante, ou faz bolo, né, para vender, ou lanches, e ela por acaso tem um problema de saúde e ela não tem
nenhuma forma de se manter nesse período. Então, ela tem acesso aos auxílios que a Previdência Social garante, inclusive auxílio maternidade e aposentadoria futuramente. Mas esse é um dos benefícios, né? O outro benefício é ele poder trabalhar de uma forma mais segura, né? Vender, se precisar uma nota fiscal. Se não precisa correr de fiscalização. Exatamente. Que então, é o temor desse pessoal ela garante uma segurança do negócio, né? E poder estar ali como empreendedora, né? E acessar os benefícios que acontecem, que existem. Mas eu começo com um bolo, eu só tenho dinheiro para aquele bolo, eu posso transformar esse bolo em mais dinheiro, né? Eu vou vender e reinvestir. E daqui a pouco eu estou com vários, né, com uma produção maior, e eu vou reinvestindo em novos equipamentos, então eu posso começar com muito pouco, desde que eu consiga reinvestir nesse negócio, né, e fazer isso se multiplicar. Não, e contrata quem está ali, um filho, uma irmã que está junto de casa, já contrata também, já ajuda alguém por perto, né? Então, normalmente esse tipo de negócio, ele ajuda primeiro a família, ele é um autoemprego também, mas ele consegue gerar uma renda familiar que muitas vezes não existe de outra forma. Quais são as maiores dificuldades de quem é MEI hoje, por exemplo? Eu sei que anualmente o MEI tem que declarar, como a gente já declara o imposto de renda, o MEI também precisa declarar para não perder essa inscrição, né? Muitos perdem esse prazo, infelizmente. Isso, a dificuldade por exemplo, não deixar atrasar, acumular o pagamento mensal, né? É uma taxa que... Está quanto hoje? Hoje, dependendo da atividade, ela é no máximo R$55, que ela é atrelada ao valor do salário mínimo, do recolhimento, né, que é feita a Previdência Social. Mas não é um valor, né, assim, que você pode se planejar e arcar com esse valor mensal, porque um dos problemas é deixar acumular. Porque aí você deixa acumular, você tem que partir para um refinanciamento, um parcelamento, aí começa a dificultar. E essa declaração anual, que é uma declaração do que foi feito durante o ano, do que a empresa, né, vendeu ou comprou, é uma coisa simplificada. Isso é mais a título também. de informação, né? Não vai mudar a taxação? Não muda a taxação. É um momento de renovar, porque às vezes a atividade parou, e aí ele precisa da baixa, né? Ele não está mais com a atividade, então ele tem durante o ano, a cada ano, de fazer essa renovação. São as duas obrigações, né, assim, que tem que ser feitas. E a questão de planejar mesmo o negócio, né? De organizar, de trabalhar a venda, a parte comercial, a organização. Então, esses são, embora muitas vezes são negócios de pequeno porte, não podemos esperar que esse negócio cresça para ser organizado. Né? É bom começar tudo certo. Começar tudo certo, porque aí você não perde a noção do que está acontecendo. É difícil fechar um MEI, por exemplo? Quem conseguiu um emprego e está lá com o MEI aberto, é complicado esse processo? Não, tudo é feito via o portal do empreendedor, que é tudo online, que é um site, ali. é tudo online, ele dá baixa, ele faz o encerramento, pagamento, tira os boletos, tudo é feito nesse portal do empreendedor. Eu acho que o Sebrae dá esse suporte também, né? Damos toda a orientação, tudo que é necessário para o MEI, capacitação e orientação, tanto para a abertura, possível baixa e renegociação, quando é necessário, de parcelamento de dívidas. Bacana. Presidente, esse período que eu falei no início do programa de BR ao BRO, ele mesmo consolida muitas vagas. Eu sei que no final do ano, loja de shopping, o pessoal acaba encontrando ali oportunidade. Mas a partir de setembro tem mais oportunidades no mercado aqui? Sim, sim. O mercado de trabalho ele tem uma certa sazonalidade, né? Ele tem períodos em que ele vai alterando, né? Você tem uma prevalência de forma geral no setor de serviços, mas você tem períodos em que o comércio aquece mais, a indústria, a construção civil. Então, existe o que chamamos de sazonalidade. Agora, por exemplo, nesse período que terminou, né, de junho, julho, período de alta estação, então nós tivemos muitas oportunidades de trabalho focadas no setor de turismo, no setor de eventos. E vamos iniciar, né, o BR ao BRO agora com todo esse calendário festivo, um grande aquecimento no comércio, né, no setor de comércio, gerando muitas oportunidades de empregos temporários, né, que são empregos que vão ali até 3 meses, né, que são ali empregos que é uma grande oportunidade para aquele jovem que está buscando
uma Quem não tem experiência nenhuma, não tem experiência, né? de nada, não está ali procurando aquela primeira oportunidade de primeiro emprego. Eu vou até atrapalhar aqui o presidente, porque esses que se destacam, os temporários, muitas vezes são contratados, né? A nossa experiência, nossos estudos mostram que em torno de 20% É um bom número. desse trabalhador temporário que se compromete, está ali dedicado, né, no dia a dia, ali com os resultados daquela empresa, em torno de 20% é efetivado o seu contrato de trabalho, então, um contrato por tempo indeterminado. Então, é fundamental, né? Tanto o jovem que está buscando uma experiência, uma oportunidade de primeiro emprego, como também aquele trabalhador que está com a idade mais avançada, que está com dificuldade, está com desemprego de longa duração. E muitas vezes as empresas não querem um profissional que está há muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, essa é uma oportunidade de ele voltar a ter uma experiência profissional, voltar a ser competitivo para o mercado de trabalho. Quem está assistindo aí o Cena Pública e não tem nenhuma experiência, por exemplo, não tem nenhum currículo, o que é que você indica que a pessoa deve fazer? Bom, primeiro nos procurar o IDT. O IDT Aqui tá em lá. Fortaleza No estado do Ceará são 18 unidades Tá. em todo o estado. Aqui em Fortaleza nós estamos, por exemplo, nas Casas do Cidadão, que é um equipamento do governo do estado de multisserviços. Nos VaptVupts, então o IDT está em todos os VaptVupts, que também é uma estrutura, um equipamento que tem vários serviços ofertados, um deles é o IDT. Então, lá no nosso atendimento, com os nossos técnicos, o trabalhador vai encontrar uma orientação profissional, uma orientação para o mercado de trabalho, como elaborar um currículo objetivo, que traga ali os seus dados pessoais, que são muito importantes, que tragam ali as suas qualificações, as suas habilitações das suas atividades e as suas experiências. Então, uma coisa importante também para aquele que não tem nenhuma experiência, principalmente aquele jovem, né, que ainda é uma fatia importante da nossa força de trabalho e, por consequência disso, também aqui a maior vítima, a maior parcela de desempregados, é buscar políticas públicas de qualificação profissional. E existe muito, né? Tem o Sebrae, tem o IDT, enfim, tem várias ofertas de qualificação profissional em que esse jovem vai ter essa oportunidade. Temos também a lei do aprendiz, né? Então, a oportunidade de esse jovem, além de ter uma qualificação profissional, desenvolver aquela atividade com uma espécie da lei de aprendiz, está dentro da empresa, dentro do setor público, aprendendo uma atividade e o estágio, né? Então, essas modalidades, essas ações de políticas públicas, como qualificação, aprendiz e estágio, são fundamentais para que esse jovem inicie a sua trajetória profissional e não fique ali naquele, digamos assim, naquele vácuo, sem conseguir uma oportunidade, numa situação de desemprego durante muito tempo. Que é o que a gente conhece como a geração nem. Correto. Nem estuda, nem nem trabalha. Nem trabalha. Deve ter jovem que, às vezes, por insegurança, acaba dando uma caprichada, uma incrementada ali no currículo, colocando coisa demais, às vezes floreando demais. Isso não vale a pena, né? Não vale. Se tem uma coisa importante para que esse profissional que busca entrar no mercado de trabalho, é a franqueza, a transparência, até porque o currículo é um elemento do processo de seleção, né? Vamos dizer assim, o cartão de visita do processo de seleção daquele profissional. Mas terão outros instrumentos, né? As empresas hoje têm setores de RH estruturados, com psicólogos, com especialistas, que aplicam várias técnicas para identificar o melhor profissional, né? Então, vai ali identificar as habilitações formais, as qualificações formais, que é conhecida hoje no mercado de recrutamento e seleção como hard skills, mas também vai verificar as competências socioemocionais, de relação interpessoal, que são conhecidas como as soft skills, né? Então, todos esses processos vão ser avaliados em dinâmica de grupo, em entrevista individual. Então, não adianta o profissional que está buscando uma oportunidade tentar inventar, criar, porque não vai acabar se prejudicando. Não vai colar, acaba se prejudicando. Quais são as capacitações disponíveis, no geral, lá no Sebrae? Que setores, Mônica? No Sebrae nós temos algumas parcerias, né, com a Prefeitura, que tem um programa Fortaleza Capacita, que abrange, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento
né, de trabalho. Então, temos parcerias que o escritório de Fortaleza realiza e temos capacitações do próprio SEBRAE, né? Tanto EAD, então hoje tem mais de 100 cursos disponíveis à distância que você pode fazer, né? Desde de empreendedorismo, tudo gratuito. tudo gratuito. Empreendedorismo, vendas, né? Então, o nosso foco é mais a gestão, o empreendedorismo, mas tem outros parceiros do Sistema S, como o SENAC, o SENAI, né? Que trabalham a formação profissional e a gente tem uma parceria. Então, existe, né, muitas oportunidades de capacitação profissional, programas governamentais e de instituições do Sistema S que atuam nessa área e que realmente pode dar essa primeira base, né? Mas eu achei importante que foi falado a questão do comportamental, do desenvolvimento comportamental, né? Então, uma das coisas que o SEBRAE tem investido bastante é na educação empreendedora, né, em parcerias com a Secretaria de Educação Municipal, Secretaria de Educação Estadual, de já colocar no currículo dos estudantes esse lado empreendedor. Né, essa questão do desenvolvimento dessas habilidades que vão preparar esse futuro profissional, o futuro empreendedor, para qualquer atividade que ele venha desempenhar. Então, é trabalhar a autonomia, a criatividade, a capacidade de perceber e resolver problemas, né, de encontrar soluções, porque às vezes você tem uma qualificação profissional técnica, mas quando você chega na empresa, a empresa busca outras qualidades, né, mais comportamentais, e a pessoa precisa pesar isso. Então, o SEBRAE tem investido muito nessa questão da educação empreendedora. Hoje nós trabalhamos no ensino fundamental com 67 prefeituras e no estado, que isso atinge 240 mil alunos. 240 mil? Mil alunos, olha né? Só. Ainda isso representa 1/4 do número de alunos que nós temos na rede pública. Mas já é um trabalho de longo prazo que a gente imagina e que o foco não é necessariamente abrir negócio, mas preparar, né, esse jovem que vai chegar no mercado de trabalho para que ele desenvolva essas competências atitudinais que as empresas procuram, né? E muitas vezes não encontram, porque às vezes a escola forma para aquela, né, conteúdo. Mas você não pode ser limitado. Exato. Né? Além do conteúdo, eu tenho que trabalhar o lado atitudinal também. Vocês devem receber muito feedback de gente que foi achando que era um bicho de 7 cabeças. E no final das contas é muito mais simples do que se imagina, acredito. Sim, muita gente chega com muitas dúvidas e às vezes o medo, né, de correr o risco. Né? Será que eu tenho esse perfil? Será que vai dar certo? Como é que eu garanto que dê certo? Né? E às vezes a gente tem, né, diz, olha, não existe essa garantia, você tem que se preparar. Assim como o emprego, né? Você tem que estar preparando e hoje se chama o aprendizado ao longo da vida. Não adianta mais, eu aprendi hoje, amanhã aquela minha profissão já mudou completamente. Eu tenho que estar, né, o tempo inteiro desenvolvendo novas habilidades, entendendo quais são as oportunidades que vão surgindo. Porque o mercado vai mudando, o mercado de trabalho muda, as atividades mais repetitivas elas estão sendo substituídas por máquinas, mas aquelas de maior conteúdo de criatividade, de inovação, de tecnologia, elas estão em crescimento. Né? Então, se eu não acompanhar isso, a minha formação hoje, daqui a 6 meses, pode já ser necessário outros conhecimentos. Né? Quem tem emprego formal pode ser MEI? Ele pode ter essas duas essas duas rendas, por exemplo? Se não houver limitação da empresa, né? Porque depende por exemplo, o serviço se público... trabalha meio período, no outro não tem, isso não implica não nenhuma implica, dificuldade. Né? Ele tem alguma sociedade, tem empresa. Porque tem empresa que limita, aí tem que ver a regra da empresa e serviço público também, que o servidor público não pode ter empresa, né? Então, esse aí é o estatuto de serviço público. Até por conta da carga horária, né? 8 horas por dia. Aí eu sou professor, dedicação exclusiva, aí tenho uma empresa. Né? Aí tem a vedação da atividade que ele exerce, mas assim, da formalização não tem esse tipo de restrição. Acontece do negócio dar tão certo nesses casos que a pessoa larga o emprego formal para se dedicar só ao MEI? Acontece. Não Deve só ser o muito MEI, bacana, mas a né? empresa, né? A empresa em geral, né? Que ele começa conciliando, depois ele vê que precisa de dedicação maior e o crescimento do negócio leva ele a investir e se dedicar integralmente ao negócio.
Perfeito. Presidente, qual é a maior dificuldade da pessoa que está desempregada hoje aqui no Ceará? No geral, o relato que vocês ouvem. Bom, primeiro é ele se preparar, ele planejar a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Então, muitas vezes o profissional está buscando, e é natural, porque eu costumo dizer que o trabalho, a renda é um determinante social, impacta diretamente na vida das pessoas, na sobrevivência. Então, acaba que o trabalhador que está ali buscando uma inserção, ele não planeja isso. Então, ele não tenta buscar ocupações mais atreladas, mais vinculadas às suas habilidades. Às vezes ele quer uma renda, Ele quer uma renda, seja ela qual for. Então, esse não planejamento, essa não assertividade, não buscar ocupações, oportunidades mais direcionadas, ou até mesmo não buscar instrumentos que apoiem isso, como o IDT, existem várias outras plataformas de intermediação, isso acaba dificultando. Então, o que eu sempre sugiro para os trabalhadores que nos procuram, primeiro, tentar buscar entender o seu perfil profissional e buscar uma vaga, uma oportunidade focada nisso. Ou até mesmo identificar a necessidade de alterar, de mudar fazer uma nova qualificação, adquirir uma nova habilidade, identificar uma oportunidade de mercado. A gente falou aqui hidrogênio, né, tecnologia de informação. Então, isso aqui é uma oportunidade. Então, vou planejar minha qualificação para poder ter acesso a isso. Então, isso é uma primeira questão. E a segunda é ter também se preparar, conhecer o negócio que ele vai desempenhar. Então, muitas vezes o trabalhador chega numa empresa, não conhece o objetivo daquela empresa, o ramo de negócio. Custa nada pesquisar ali no Google, né? Buscar conhecer a empresa também é fundamental, porque, afinal de contas, você se propõe a ser parte daquele time, né? Parte daquela empresa, então, se comprometer com os resultados que ela quer oferecer à sociedade, enfim, o que ela também quer desenvolver da empresa é fundamental. Olha, eu estou com duas pessoas que representam aqui essa questão de capacitação e geração de emprego e renda. Eu não posso deixar de perguntar. A gente está saindo de um ciclo aí de 4 anos. Possivelmente muda-se a presidência a partir do ano que vem. E houve muita mudança nesses 4 anos dessa atual gestão do governo federal. Como é que você avalia hoje a situação do empregado no Brasil, com relação a direitos, enfim? A questão houve a reforma trabalhista, né, que teve impactos, e aí tem, né, essa dificuldade, né, que ocorreu, né, dessa adaptação das empresas, né, a essa nova realidade. E o empregado, né, teve algumas perdas, sim, né? A gente percebe que ocorreram perdas, uma insegurança, a questão de alguns empregos que deixaram de existir de forma formal e passaram a ser exigidos no formato de negócios, né? E muitas vezes a pessoa, para prestar serviço, não estava preparada. Né? Então, a transformação, né, do negócio, do emprego formal em um negócio de uma forma que a pessoa não estava com aquela preparação no momento. Então, transformar em CNPJ o que antes era um emprego. E isso impactou nessa necessidade das pessoas também se adequarem a essa nova realidade. E Vladson, presidente? Bom, eu acho que nesses últimos 4 anos nós sofremos uma alteração bem significativa nas relações de trabalho, né? O mundo do trabalho mudou de forma muito dinâmica. Inclusive, a pandemia foi um catalisador disso. Então, desde do novo arcabouço legal, na legislação trabalhista, a alteração, flexibilização de direitos, isso impacta. A criação do MEI como microempreendedor individual e a mudança disso, que a gente chama de pejotização, né? Passou a tratar como o trabalhador como PJ, isso também impacta. Mas nós temos também outros desafios nessa relação de trabalho. Hoje, o home office, né? Essa relação, a casa e trabalho, deixou de ser um ambiente distinto, né? Passou a ser, organizar a rotina de trabalho passou a ser um desafio do trabalhador. E, enfim, as novas tecnologias, os novos formatos, né? Novas relações, enfim, tem toda uma alteração, desde o ponto de vista legal, do ponto de vista conjuntural, do ponto de vista de necessidade de qualificação. Então, a gente vai precisar ainda amadurecer todos nós e aprender
a atuar nesse novo mundo do trabalho que está surgindo por aí. Fica aí o desafio, né? É. Olha, eu quero agradecer mais uma vez as presenças da Mônica Arruda, que é gestora do Programa de Educação Empreendedora e da Escola de Negócios do Sebrae Ceará, e do presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Vladson Viana. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Te agradeço a companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.